Um bom novo dia! Estamos dando início a mais um capítulo da nossa já tradicional e emblemática Conversa da Escritura. Estamos já no 7º episódio. Você que está nos acompanhando desde já, né? Fica ligado porque hoje tem muita coisa boa e a gente vai conversar bastante aqui. O assunto é muito bom. Daqui a pouquinho eu passo aqui as informações sobre quais são as nossas pautas de hoje. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. Vamos, né, aproveitar esse momento importante já para saudar. Rapaz, cadê o negócio dos sininhos que eu não estou vendo ali? Né? Você que está nos acompanhando, coloca aí a placa, meu Deus do céu. Senão a gente não sabe falar de có e salteado, não. Tem que colar. Tá vendo aí, gente? Ao vivo é sempre assim, né? Mas olha, você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito no nosso canal, a gente convida você a se inscrever no canal. Você que já é inscrito, já entrou aí, já está nos acompanhando, dê aí, né, o sininho, dê aí o joinha e se puder compartilha esse nosso espaço de conversa com tantas outras pessoas. Bom, antes de nós iniciarmos aqui as nossas apresentações, eu vou apresentar para vocês o já lançado e tão esperado e desejado livro da nossa Conversa da Escritura do tema do ano. Qual é o tema do ano? Fazer Cristo conhecido. E o livro, óbvio, vai falar de Jesus Cristo, o Deus conosco. Então, assim, você que ainda não adquiriu, o livro ficou lindíssimo. Tá, pegou aí o livro? Tá aparecendo lá? Ó, o livro tá lindíssimo. Melhor do que a capa. Melhor do que a capa e as diagramações é o conteúdo que está aqui. Então, tem assunto muito bacana aqui no nosso livro. E esse livro é o livro que também vai nortear o nosso ensino a partir, né, agora já do mês de abril, a partir não da próxima semana, porque semana que vem é Páscoa, né? Mas domingo que passou, agora, né? O pastor Daniel já trouxe um espólio do que a gente vai conversar hoje aqui, falando exatamente da figura central do livro, que nesse caso, né, é Jesus. Bom, uma coisa importante, antes da gente começar e antes mesmo de eu apresentar aqui a nossa mesa, a gente quando olha para a Bíblia é um livro interessantíssimo, um livro de muitas histórias, de muitos personagens. E a gente às vezes se pergunta, né, qual é a história que a gente mais, né, gosta da Bíblia, qual é o personagem que a gente mais gosta na Bíblia. E é possível que pessoas tenham seus personagens, né, e suas histórias preferidas. Mas qual é a história mais importante, mais emblemática, mais singular? Quem é, né, a pessoa mais importante e mais singular da Bíblia? Pois é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje no nosso 7º episódio da nossa Conversa da Escritura. Bom, comigo estão missionária Selma Barros. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e fiquem ligados aí nos comentários e fiquem com a gente aí. Pastor Jonas. Boa noite a vocês todos e desejamos que vocês tenham todos um ótimo novo dia, né? Bom dia, na paz do Senhor. Um bom novo dia. Um bom novo dia, me desculpa aí. É muito tempo que a gente não tem esse encontro e a gente fica meio perdido. Mas eu quero dizer a você, nesta noite, chamar a sua atenção para o que vai ser dito aqui. Cada palavra, cada abordagem, nós vamos falar sobre o personagem. Não é apenas o personagem central deste livro editado pelos nossos editores aqui, autores aqui da nossa igreja, mas é sobre o Jesus Cristo central, o tema central da nossa Bíblia. Amém. Bom, viram que eu fiz aqui uma pequena abertura, até para aguçar, né, a curiosidade de alguns, né, pastor Peniel Pacheco, que está vindo compor a nossa mesa de hoje, e ele é o autor do capítulo introdutório do nosso livro. E como eu disse, a Bíblia é esse apanhado de muitas histórias, muitos personagens, mas o personagem principal da Bíblia sempre continuará sendo singularmente Jesus Cristo. Pastor Peniel, para você, como é que foi, né, escrever, como é que foi desenvolver conteúdo acerca desse
personagem e dessa história que mudou a história de toda a humanidade. Fala um pouquinho para nós desse desafio de escrever, de conversar sobre tudo isso. Né? Quem é Jesus? Pastor Peniel Pacheco. Bom, inicialmente eu quero desejar um bom novo dia para todos que nos acompanham, né, nessa série sobre a conversa da Escritura, especialmente nesse tema agora, tornar Cristo conhecido. Cumprimentar o pastor Davi, que é o coordenador do time, a missionária Selma, nosso pastor Jonas. É sempre uma alegria poder fazer parte da nossa mesa de debates aqui. E, naturalmente, quando se fala de Jesus, a gente sabe que existe um personagem conhecido no mundo, festejado, celebrado, analisado, visto e divulgado, enfim, chamado Jesus, né? O que difere, talvez, não seja nem o personagem em si, porque quando se fala de Jesus, automaticamente o nosso inconsciente demonstra aquilo que a gente sabe sobre ele. Mas existe uma música, que aliás está abrindo até o capítulo número 1 do livro, que diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Ou seja, quem é Jesus é importante, mas é também curioso entender como Jesus é visto. Porque talvez, embora seja um só Jesus, como diz a letra da música, muitas pessoas colocam em Jesus estereótipos que têm a ver muito mais com aquilo que eles acham que Jesus deveria ser. Então não se trata apenas de falar quem é Jesus, mas é de dizer o seguinte: como Jesus deseja ser visto, como ele realmente precisa ser visto e conhecido. E acho que essa é a grande diferença em falar do Jesus apenas do ponto de vista de uma figura histórica que, por algum motivo, né, os historiadores registraram que ele viveu ali na região da Judéia, na Palestina, e que deixou um marco registrado na história de tal maneira que ele influenciou seus discípulos e estes futuramente vieram a constituir uma igreja que influenciou o mundo. Tanto é que a história cristã está dividida entre antes e depois dele. No judaísmo não tem isso, nem mesmo no islamismo, o calendário não é o mesmo, mas do ponto de vista cristão, ele foi um divisor da história, estabelecendo o marco daquilo que foi antes e daquilo que veio a ser depois dele. Eu vou terminar a música, porque você parou no primeiro verso, e o segundo verso diz assim, ó: mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor, e é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Música de Ralph Carmichael. Carmichael, meu inglês ainda é precário, mas é isso aqui. Do disco Se Eu Fosse Contar, do inesquecível Vencedores por Cristo, que nos encantou com tantas canções maravilhosas, e essa é mais uma delas. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouco. O que eu achei, pastor Peniel, muito interessante dentro desse capítulo, para tentar responder essa pergunta, né, quem é Jesus? A gente estava conversando ali há pouco e você fez a seguinte observação: parece simples responder, mas não sei se é tão simples assim, né, responder essa pergunta. Eu achei bacana, porque você faz uma distribuição desses assuntos, principalmente dessa primeira parte em que você fala Jesus sendo visto por ele mesmo, né? Numa segunda parte você vai falar sobre Jesus na visão de pessoas importantes, né, de pessoas notáveis. Num terceiro ponto você vai falar Jesus visto pelos historiadores, o que essas pessoas estão falando e tal. E por fim, Jesus visto pelos seus contemporâneos e, finalmente, né, Jesus visto como o único Salvador e mediador. Então, eu achei interessante, porque normalmente quando a gente vai para um assunto como esse, a gente vai muito para o lado mais acadêmico, mais da visão sistemática, né, de querer provar a deidade de Jesus, divindade de Jesus, provar que Jesus é Deus e tal. E hoje aqui a gente vai conversar sobre Jesus de uma maneira um pouquinho diferente. Jesus visto por ele mesmo. Pastor Jonas, como o que você, né, encontrou aí dentre esses movimentos? Eu vou me apegar aqui. Jesus, primeiro que ele não precisava
de ser confirmado ou de ser reconhecido quem ele era, para que ele veio e o seu ministério. Eu acho que, vou abrir um parênteses aqui, eu acho que se Jesus fosse, não sei se ele viesse na nossa era, mas eu acho que ele ia dizer para os escribas, fariseus, saduceus e etc., ele ia dizer, olha, falem mal, mas falem de mim. Porque ele é a figura central da nossa história, divisor da história, está nele, a divisão está nele. E ele, quer queiram ou quer não queiram, ele continua sendo Deus. Agora, essa abordagem feita aqui, vou seguir o roteiro aqui, a questão do... Ele falou para falar longe. A questão dos biógrafos, né? É muito interessante essa abordagem feita pelo ilustre pastor Peniel, porque a questão de quando se vai escrever uma história de alguém, a pessoa, ele às vezes, ele não completou ainda aquilo que seria necessário, o mais profundo de que fosse dito sobre o biografado, né? Então ele vai e deixa que aquele ser, aquela pessoa abordada nesse particular, que ele diga quem ele é, que ele diga alguma coisa dele mesmo. E Jesus chega ali e ele diz, olha, eu mesmo testifico de mim, vírgula. E o Pai que me enviou confirma aquilo que eu sou. Isso daí não tem comparação com aquilo que se pressupõe, com aquilo que se deseja dizer e com aquilo que ele realmente é, muito além disso. E João chega para confirmar, né? Ele diz, eu testifico de mim mesmo e o Pai também testifica, o Pai que me enviou. Aí ele chega num ponto e diz, olha, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Então Jesus sempre confrontando aquilo que se pensava equivocadamente a respeito dele, porque ele veio cumprir toda a Escritura a seu respeito. Agora, pastor Jonas, missionária Selma, pastor Peniel, eu fico tentando imaginar, ontem, pastor Daniel, quando trazia na EBD informações falando sobre esse capítulo, ele disse algo assim interessante. Imagina se fosse hoje, né, a gente à espera de um evento dessa natureza e de repente aparece o personagem, né? Primeiro ele vai lá na sinagoga, abre o livro da sinagoga e ao terminar a leitura ele diz, se cumpriu hoje esse negócio aqui. Essa escritura. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça, porque olhando a história completa, a gente tem uma visão das coisas. Mas olhando a história dentro do seu contexto, como que teria sido difícil para as pessoas à época, sabendo vamos pensar assim, quem é Jesus? Bom, É o filho de Yeshua ben Yosef, o filho de José e de Maria. E todo mundo sabe quem é José. Parava aí. Né? Não ia além do pois que a Bíblia veio trazer. Pois é. Ou da realidade. Aí daqui a pouco esse filho de José começa a aparecer e a fazer manifestar coisas ao diferentes. Mundo. Quando você está escrevendo, só um minutinho, pastor Jonas, porque o autor está aqui, eu tenho que aproveitar o autor aqui, rapaz. Quando você está escrevendo sobre isso, pastor Peniel, não dá uma vontade, assim, uma curiosidade de pensar pela cabeça daquelas pessoas, o que essas pessoas de verdade estão pensando? Como assim esse camarada levanta aqui e começa a dizer que agora ele é o... A promessa que havia era que um Messias haveria de se manifestar. Quando você tem uma profecia, uma palavra profética com impacto tão grande, você começa a imaginar que essa profecia, ao se cumprir, ela vai representar uma ruptura, ela vai quebrar paradigmas, ela vai confrontar um status quo, ela vai sair do trivial e vai trazer algo de novo para poder significar aquilo que deveria significar. Então, é natural que, ao receber essa informação de que o Messias estava entre eles, que eles já tivessem uma expectativa extraordinária e, ao mesmo tempo,
focada naquilo que era a maior ambição, o maior desejo, a maior vontade daquele povo que estava debaixo de uma imposição imperial dos romanos, e que eles queriam uma libertação naquele momento histórico, uma ruptura com esse sistema. Mas Jesus não veio para romper com um sistema político. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. E eles não compreenderam essa dimensão do reino. Jesus não era simplesmente um Messias político. Ele não era apenas alguém que veio para poder atender uma satisfação imediata de um povo oprimido. Mas ele veio para cumprir um propósito de Deus no plano de redenção da raça humana. Era muito maior e ia muito além daquilo que eles imaginavam. Então, essa dúvida certamente haveria de assombrar a mente e o coração daquelas pessoas. E é tão certo isso que o povo estava na expectativa de receber esse Messias, o rei, né? Nesse âmbito político, exatamente, né? Que viesse do sangue azul, da linhagem real. É tanto que depois, lá da sinagoga, quando ele faz essa leitura do profeta Isaías, ele é expulso dali e é levado para a colina. O Lucas e Mateus falam que ele é empurrado, levado, conduzido para a colina, para o penhasco, para de lá ser lançado para baixo, né? Ou seja, eles já tentaram matá-lo porque não viam em Jesus a figura do esperado Messias. Pois é. Agora, então, pastor, foi muito difícil para eles. Sem dúvida. Agora, veja bem, pastor Jonas, Jesus está falando de si mesmo, porque essa é o primeiro momento, né? Ele né, dando testemunho dele mesmo. Jesus por ele mesmo. Mas olha só, as coisas são tão difíceis para o momento, porque até João Batista vai ter dúvidas. O próprio que o batiza lá e que vê aquela manifestação e tal, ele fica meio... De repente ele está preso e manda alguém perguntar, vem cá, tira minha dúvida, pelo amor de Deus. E agora Jesus não fala dele. Jesus não diz assim, olha, eu sou o Messias, olha, eu sou o cara que você batizou, você está com dúvida do quê? Não, ele pega surdo e cura, pega aleijados e cura, pega cegos e cura, e manda dizer para João, olha só, João, tirei a sua dúvida. Veja, esse Jesus é demais, né, cara? Ao mesmo tempo que ele afirmava quem ele era, quando vinha um demônio que dizia que ele era o filho do Altíssimo, ele mandava calar. E mesmo quem vinha com linguagem lisonjeira, Jesus recusava o falso testemunho acerca dele. Exatamente. Né? Aquele homem rico que disse, só pode ser vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se não forem. Aí ele diz, olha, só existe um que realmente merece esse status de honra, e você não me vê como tal. Então, não fale para mim, é Deus. Então, como você não me vê como filho de Deus, não fica jogando palavras ao vento, porque você não vai me convencer pela sua lisonja. Exatamente. Uma bajulação barata, né? Da mesma forma que, do mesmo jeito que ele curava no meio da multidão, às vezes, quando ele curava no secreto, ele dizia... Quietinho, não não diga nada para ninguém, volte para sua família, conte para os seus, né? Uma casa inteira chorando o luto de uma criança, e para o pai e para a mãe ele diz assim, não conta nada para ninguém, fica tranquilo. Jesus não era um youtuber em busca de curtição, likes. De forma alguma. Ele não queria aparecer, não queria show. Bom, eu quero partir para o segundo tópico. Pastor Jonas, mais alguma consideração sobre Jesus por ele mesmo que o senhor queira fazer para a gente avançar? Justamente as considerações são essas de que ele declarou, olha, vocês precisam entender que eu antes de Abraão, eu já existia. Para quebrar toda aquela expectativa. E essa expectativa que foi abordada aqui pela pastora, pelo pastor, de que eles esperavam um rei com pompas e circunstâncias, eu creio que, eu acho que isso aí é real, de que essa expectativa deles, de que vir um rei, que via com linhagem de rei, justamente, e que ia reinar para quebrar, trazer liberdade ao povo, ele justamente contrariou todos os paradigmas, toda a expectativa a partir do nascimento dele. Só me permita, corroborando com esse pensamento, Jesus jamais foi oportunista.
mas ele nunca perdeu a oportunidade. Uhum. Vai ter um momento em que os discípulos perguntam assim, mostra-nos o Pai. Qual é a resposta dele? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, de maneira nenhuma, utilizou essa condição do homem-Deus para tentar se valer dessa posição, para obter vantagens pessoais, para encantar as pessoas, para criar um séquito de adoradores de temporais ali ao redor dele. Ele sempre se colocou na condição do que ele é, sem precisar de forçar nada, e espontaneamente as pessoas foram tendo compreensão progressiva a respeito do que ele representava e do que significava a vinda dele ao mundo. Segunda parte que o pastor traz aqui, Selminha, pastor Jonas, que eu achei muito interessante, é que pessoas, né, notáveis, né, estão falando, né, desse personagem Jesus. Eu gostei muito do último parágrafo, quando você inicia o parágrafo dizendo assim, apesar do fino trato e das lisonjeiras palavras, fica evidente que não basta admirar Jesus. É preciso reconhecer que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Essa galeria, né, que você traz aqui, poderíamos colocar aqui um mundo de outros tantos, né, que falariam acerca de Jesus. Mas o importante não é o que dizem acerca dele, é como que essa presença dele nos encontra e como que nós somos despertados para a salvação a partir da figura de Jesus. Isso aqui, não vou nem dizer talvez, isso aqui com absoluta certeza, talvez seja a grande problemática de algumas realidades vistas por hoje. Pessoas que acham Jesus um cara maravilhoso, histórias, né, fantásticas, discursos, né, e palavras de sabedoria maravilhosas, mas, no entanto, não o veem na forma como ele precisa ser visto. Então, não adianta termos bons discursos acerca de Jesus, né, Selminha? De forma alguma. É preciso mais que admiração, é preciso reconhecer que ele é o Salvador e que eu preciso ser salva por ele, preciso ser alcançada por ele. Eu estava ouvindo uma palestra, eu precisava lembrar o nome dele. Até daqui a pouco eu lembro, mas também ele não é importante. Mas ele falava de 3 tipos de situações de amor. E quando ele chega e começa a falar de Jesus, ele fala de rapaz, parece um pastor, né, falando de Jesus. E ele vai dizer que o amor mais puro e mais significativo que existe é o amor de Jesus, porque no amor de Jesus não existe a possibilidade de nenhuma troca. Você ama o próximo e pronto. Altruísmo, né? Altruísmo. E aí a gente fica ouvindo essas pessoas, usando as palavras de Jesus e falando de Jesus, e dá uma sensação boa, né, você ouvir tudo aquilo. Mas se não tiver o que está dito aqui... Mas é porque e elas falam e elas falam bem e conhecem, são estudiosas, né? Inclusive nós temos no Brasil um dos notáveis, né? Aqui no nosso Brasil. Então, assim, estudam e conhecem, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista do grande homem, do Filho de Deus, mas com quem eu não chego a ter o relacionamento, com quem eu não me faz ainda reconhecer quem de fato eu sou e quem ele é. Eu acho que isso pode ser comentado da seguinte maneira. Existe o olhar ético. Sem dúvida nenhuma, Jesus tem uma representatividade. Com certeza. Ético e estético, né? Eu ia falar em segundo lugar do estético. Você deu spoiler, mas eu vou te perdoar. Mas você escreveu, pois é. O olhar ético sobre Jesus é muito importante. A gente não pode desprezar isso. De forma alguma. Porque, veja bem, às vezes nós cristãos temos aquele olhar romântico, né? Porque somos cristãos. A gente olha para Jesus na sua espiritualidade e a gente espiritualiza, às vezes, nosso olhar, tentando atribuir a Jesus determinadas características que são caras a nós e a gente quer dourar a pílula em torno daquilo que nos é afável, agradável. E eu acho que eles fazem a mesma coisa do ponto de vista do olhar ético. Jesus é simbólico para a ética humana. O que Jesus fez
faz diferença. O que Jesus pregou não é uma mensagem qualquer. Qualquer filósofo, qualquer pensador tem que reconhecer que o que se escreveu a respeito de Jesus, ou Jesus realmente existiu e aquilo é extraordinário, ou então quem escreveu sobre Jesus é tão extraordinário bom. Quanto ele teria sido. E o olhar estético. Essa questão do filosófico, vê na beleza humana, na beleza da poesia, na beleza do que é agradável à alma humana, algo representativo. Mas não basta ficar nessa esfera. Na esfera do ético, ok, Jesus é uma representação do ético. Legal. Ele diz, não façais aos outros aquilo que você não quer que faça a você. Olha que fundamento ético fantástico. Eu acho que a igreja perde muito por não olhar esse aspecto e dizer assim, gente, vamos viver isso aqui. Certamente. Isso aqui não foi qualquer um que disse isso aqui, não. Foi o nosso Jesus que disse, né? E daí, no ponto de vista estético, desculpa eu me estender só um pouquinho, mas só para concluir esse raciocínio. Do ponto de vista estético, Jesus, a beleza de Jesus, ela é singular, é extraordinária. Por isso, até os céticos, os agnósticos, falaram coisas belas sobre Jesus. Mas ficou nisso, no belo, no estético, no ético. No filosófico. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus transcende apenas esse aspecto, esse olhar do ponto de vista da filosofia, do contexto daquilo que é belo, daquilo que deve ser exaltado e reconhecido e valorizado. Né? E é interessante, pastor Fernando, você está falando isso, eu estava aqui me lembrando de quando Jesus foi acusado. E vai diante de Pilatos e o cara olha e diz, rapaz, como assim? Como é que eu vou condenar esse homem se eu não consigo ver nenhuma... dolo nele. Né? Nada, absolutamente nada. Mas a multidão acaba arrastando Jesus, né, para a cruz, que era a sua missão. Mas é um pouco disso, né? Eu estou diante de um tribunal e estou sendo acusado e aquele que tem o poder de me condenar não consegue me condenar porque não consegue ver nenhum dolo nesse homem extraordinário, né, que é Jesus. Então, os historiadores... Não, e mais do que isso... Os notáveis, né? Os notáveis da época, que eram os responsáveis para fazer a justiça, viram que a morte de Jesus seria um ato de injustiça. Pois Exato. Mas que se faria justiça por alguém, né? Porque a exigência da morte de Jesus era para aplacar uma ira. Exatamente. E eles achavam que era a ira do povo que tinha sido sublevado, estava instigado para ficar contra Jesus, porque estava quebrando aquele status quo do poder religioso. Pois é. Jesus estava contestando aquela hipocrisia, aquela falsidade, aquele falso conceito de religiosidade. Esse moralismo... E por causa disso eles se sentiram ameaçados. Então eles levaram a multidão a dizer, não, tem que crucificar, tem que crucificar. Tem que matar. Agora, interessante, por isso que eu creio que até nisso, nessas atitudes de rejeição a Jesus, um propósito estava se cumprindo. Pois é. E até hoje é assim, Até hoje. missionária Selma. Quando alguém rejeita Jesus, a gente pensa assim, que coisa triste. Não. Falem mal, mas falem de mim. Eu vou só dizer um pouquinho. Não é bem falem mal, mas falem de mim. Na verdade, o que Jesus sabe que o ser humano faz, não necessariamente é aquilo que o homem deveria fazer. Então, mas se o homem se dá tempo de pensar sobre Jesus, já é um bom começo. Nesse sentido, eu concordo com a frase dita pelo pastor Júlio. Se você se dá tempo de pensar sobre Jesus, ainda que você tenha uma visão que não seja exatamente aquela bíblica e teológica, já faz um bom serviço começar a pensar sobre ele, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acho interessante que o centurião romano, ele vai nessa ideia, nessa pegada, porque ele era um homem de autoridade, ele sabia reconhecer a autoridade, e ele reconheceu em Jesus a autoridade. Por isso ele disse, não chegue na minha casa porque eu não sou digno, você é muito superior. Só uma palavra. Então, assim, é nesse jogo de palavras, de entendimento, de compreensão, que o cidadão romano chega, né, e diz assim, Senhor, só uma palavra basta. Eu queria aproveitar, olha só, gente, você que está nos acompanhando, tem uma galera aqui acompanhando a gente, que bom isso, tá? Aqui eu vou citar o André, a Patrícia, pastor Daniel, que está inclusive, né,
deixando aqui um lembrete ao pessoal para ficar ligado, porque tem muito aprendizado hoje aqui na nossa conversa. A Raquel, a Sali, o Felipe, enfim, o Raimundo, a Damares, enfim. O pastor Daniel, inclusive, disse aqui que além... Ih, rapaz, eu acabei deflagrando aqui como é que chama aqui? O alter ego aqui do negócio, né? Mas é outro Daniel. Além do ético e do estético, precisa-se viver o eterno, porque aqui que a coisa, né, sai do plano do que terreno, é humano, terreno. Daquele que eu sou de cima e vós sois de baixo. Então é uma revelação, né, que teve aqui muito profunda, e a gente precisa se apegar exatamente a isso. Mas assim... rapaz, o nosso tempo aqui, a gente não precisa, não é muito bom falar do tempo, né? Porque o tempo não tem culpa de nada, né? A gente é que tem que saber o que fazer com ele. O tema que é abrangente. E olha aí, você que está acompanhando a gente, né? Hoje, especificamente hoje, nós estamos na nossa Conversa da Escritura de número 7, episódio 7, e o assunto é este aqui, ó, livro Jesus Cristo, o Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido, né, corroborando com o tema que nós estamos trabalhando nele nesse ano, que é fazer Cristo conhecido. Vou até aproveitar, gente, que a gente está aqui, ó, na próxima semana, né? O livro está aqui, olha aí que beleza, para cá. Na próxima semana, gente, no dia 21, que é feriado aqui em Brasília, acho que no Brasil todo, né? A gente vai estar numa incursão de caminhada, corrida, andada de bicicleta lá no Parque da Cidade, viu, pastor Peniel? Sim. Qual é o objetivo? Fazer Cristo conhecido. Vamos ter lá pessoas orando, entregando água, mas orando, enfim, falando de Jesus. Então, essa é a nossa missão nesse ano, né? A agenda fitness. Você que está me acompanhando, ó, coloca aí na tua agenda, dia 21/4, a partir das 8 horas, lá no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Vamos estar lá fazendo o nosso a primeira conversa da Escritura, falando do nosso livro e do assunto mais importante, que é quem é Jesus, e uma boa caminhada para torná-lo, né, conhecido. Então, fica aí o convite, já deixa aqui essa informação, ok? Se você ainda não adquiriu o livro, né, tá na hora de você adquirir, porque sem o livro você fica sem condições de nos acompanhar de forma mais, né, mais de conteúdo, de forma mais presente. Mas Jesus também é visto pelos historiadores. Agora a gente vai ter que dar um passo rápido, porque até aqui eu queria avançar um pouquinho, porque a gente ainda tem aqui uns tópicos que a gente queria cobri-los. Mas é tão bom falar de Jesus que a gente pode parar no primeiro tópico que fala, não esgota. E a gente fica aqui com muita vontade de continuar falando, né? Que tem muita coisa importante. Bom, Jesus visto pelos historiadores. Um dos historiadores que conta, né, de forma muito profunda a história dos judeus é Joséfo, que é um grande conhecedor e é um cara que vai fazer, né, um relato sobre Jesus que o pastor... Aí você que não leu o livro, eu convido você a comprar para você ler, né, nos detalhes aquilo que o pastor Peniel trouxe para nós no livro Como que Jesus é visto pelos historiadores. É a Selminha que quer trazer um conteúdo mais específico sobre isso, né, Selminha? É uma pequena contribuição, então, né? Depois do que foi dito. É interessante pensar sobre esse ponto, porque até o século III, IV século depois de Cristo, e daí por diante, se pensava que eram apenas, né, a partir do IV século, se pensava que eram apenas histórias da Bíblia, fábulas e tudo isso, né? E daí, até mais precisamente, final do século XIX, é quando surge aí as ciências que corroboram esses achados científicos, né? E que trazem também muitas provas arqueológicas para isso que Joséfo, Plínio, Luciano de Samota, né, escreveram. E mesmo Joséfo sendo judeu, ele não era um judeu qualquer, ele era mais romano do que judeu, né? Ele servia à corte romana. Sim. E muito bem. Então, ele era considerado um traidor do seu povo. Mas ele escreve não na intenção, na mentalidade de não ratificar a divindade de Jesus, mas a existência do homem.
do homem Jesus que houve, que apareceu, e ele vai contando esses fatos. Da mesma forma, Plínio e Luciano, eles eram altamente anticristãos, né? Plínio e Luciano de Samota. E aí, por que pessoas não cristãs, né, vamos dizer, totalmente céticas, escrevem sobre um homem que é duvidosa a história, a realidade, a vida dele? Ou seja, o próprio fato de eles escreverem, de ter nos seus escritos e nós termos acesso a isso, significa que Jesus realmente existiu. Corrobora ainda mais para essa existência, né, factual, né? Isso, o cara não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele sabia que a história tinha, que ele havia estado na história. Não dá para negar o que ele fez, exatamente, né? Não dá para negar, né? Especialmente, e aí, como o pastor trouxe aqui a questão de Joséfo, né, o que ele escreveu. Havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom, sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos nunca deixaram de segui-lo e relataram que lhes havia aparecido 3 dias antes, né, 3 dias depois da sua crucificação. E assim também Luciano de Samota e Plínio vão falando essas coisas e vão corroborando com isso. E aí o que nós temos é que todas essas, agora já a partir do século, né, do final do século XIX, quando surge aí a ciência da arqueologia e todos esses fatos, né? Então, foram encontrados artefatos que hoje estão nos museus, né, que comprovam, que corroboram a existência, por exemplo, de Pilatos, né, que até então Pilatos era, isso é uma fábula. Corrobora, acharam anel de Pilatos na década de 60 e trechos de coisas, né, referentes a eles. Então, assim, a história e os fatos arqueológicos vão comprovar isso, vão comprovar essas descobertas. Agora, precisamente do século XX, corroboram esse fato de que Jesus foi o homem real que andou, que viveu, que esteve aqui, né? E ajudam também a mostrar, né, para o mundo essa perspectiva. É impossível uma pessoa que não crer, que não acredita nessa história, não é falar de Jesus dessa forma. Negar. É impossível quem negar. É Jesus. Exatamente. Falar ele pode, mas negar quem é Jesus. Podem até admitir na sua incredulidade de não vê-lo como aquele que de fato ele era. Exato. Mas ninguém pode negar que ele esteve aqui e tudo aquilo que ele fez. E aí logo... desculpa. Perdão. Só corroborando com o que a missionária Selma disse, nós temos muitas dúvidas, né, sobre, estabelecida por agnósticos e tudo, sobre se Jesus realmente existiu, se de fato a história dele é real e tal. Agora, ninguém duvida, por exemplo, vou dizer aqui, César, Platão, Homero, são figuras históricas que os historiadores e a própria ciência reconhecem como figuras reais que tiveram suas histórias preservadas e hoje são vistos como figuras importantes da história da humanidade. Só para se ter uma ideia, em relação, por exemplo, a César, existem hoje nada mais que 10 manuscritos a respeito dele, dos chamados manuscritos antigos originais de autoria dele. No caso de Platão, existe hoje 7 manuscritos. 7 que falam de Platão, e ninguém duvida que ele existiu. Em relação a Homero, que escreveu Ilíada, né? Ele, hoje, em mãos, a humanidade dispõe de 643 manuscritos da Ilíada. Os originais são 643. Bem, mas quando nós falamos de Jesus, do Novo Testamento, muita gente diz, isso é história, isso é conversa fiada, isso foi uma invenção, né? Pois é, essa invenção nós possuímos hoje 24 mil manuscritos antigos a respeito do Novo Testamento. Manuscritos que têm tradição, do ponto de vista acadêmico, suficientemente fortes para comprovar que eles transcendem qualquer hipótese
de fraude, que eles foram compilados exatamente na época em que Jesus viveu. Poucos anos depois, né, assim que o Novo Testamento vai sendo escrito, até o ano 70, depois, logo em seguida, os primeiros 100 anos, todo esse material está à disposição da humanidade. Ora, se o problema de reconhecer Jesus como uma figura real, historicamente falando, está muito mais ligado ao problema da crença, então não se está tratando de questionar a história. De forma alguma. A pessoa duvida e ele renega a história? Como assim? Né? Se você duvida, tudo bem, não acredite no que ele disse, não acredite nas palavras que ele prega, duvide daquilo que você acha que não é religioso para você, mas negar que existem provas cabais da existência, da figura, da pessoa dele, do que se disse a respeito dele, aí hoje é impossível. É impossível. Ó, nosso tempo está começando a se esgotar, mas a gente ainda pode dar uma passeada nos 2 últimos tópicos que o pastor Peniel. O pastor Peniel, para quem não sabe, é o autor do livro. E a gente está aqui tendo esse prazer de... Vamos dizer que todos nós somos autores, né? De cada capítulo, cada um teve a sua participação. Eu apenas contribuí com essa primeira parte. Por essa razão, eu estou sendo mencionado hoje. Esse capítulo, né? Mas a gente ainda tem, enfim... esse ponto aqui também eu achei muito importante, quando você traz a Jesus visto pelos seus contemporâneos, principalmente os seus discípulos, né, que de vez em quando se admiravam com alguma coisa que Jesus fazia e se perguntavam entre eles, que homem é esse, né? Por conta de coisas extraordinárias, né? Quando não eram os discípulos, eu acho muito interessante, pastor Peniel, os doutores da lei, né? A polícia do Sinédrio, né? Quando mandam prender Jesus, o sujeito vai lá. Se ele tivesse chegado lá e pegado Jesus logo e levasse, talvez ele tivesse tido sucesso. Mas ele chegou lá e sentou para ouvir. Aí, meu brother... Covardia. Aí é covardia. Aí ele volta de mãos vazias e perguntam assim, deu ruim. Cadê o... Olha, me sinto muito, mas ouvi-lo... Nunca ouviu. Nunca ou nunca ouvi alguém falar de tal modo. Como esse homem, da forma como ele foi. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu acho importante, sabe? Quando a gente, às vezes, eu fico imaginando Pedro, né, os discípulos, né, João, André, esses meninos falando de Jesus, aqueles que conviveram e viram o que Jesus fez. Meu Deus, que coisa extraordinária. Hoje a gente fala de Jesus com toda essa empolgação, né? Bem-aventurados que não viram e creram, somos nós. Mas, rapaz, imagina aqueles meninos... Eles tinham uma expectativa pela promessa, mas eu, particularmente, imagino, vendo os evangelhos, eu penso que eles não esperavam para o tempo deles, a forma como eles reagem. Então, estamos aguardando, mas pode ser na próxima geração, pode ser depois. E foi no tempo deles, e isso foi muito impactante. Foi muito interessante. Aquela cena em que Pedro vê Jesus andando por sobre as águas, foi até tema, né, de uma pregação recente aqui na igreja. Sim. Todo mundo olhou para ele, é um fantasma. Eu lendo isso uma época na madrugada, eu comecei a rir, falei, esses marmanjos olhando um vulto ali no meio da chuva, provavelmente, na tempestade, e diziam, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasma naquela época, né? Agora, o duro é confundir Jesus com um fantasma, né? Pois é. Mas então, Jesus vem andando sobre as águas e Pedro diz assim, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Quando a gente vê algo extraordinário, a gente tem a tendência de querer que aquilo aconteça com a gente. Eu, por exemplo, quando eu vejo um pregador falando com unção, trazendo uma mensagem, eu falo, como eu gostaria de pregar desse jeito. E eu fico imaginando os discípulos, vendo Jesus falar, a multidão ficava perplexa. Pois é. As pessoas diziam assim, gente, de onde vem também a sabedoria? Nesse que é filho aqui de José, de Maria, os irmãos vivem aqui com a gente, né? E aí eu fico imaginando como eles gostariam que aquilo acontecesse com eles. E aconteceu. Pedro, com toda a sua atitude rude, grotesca que ele era, um pescador, né? Grosseira, ele prega no dia de Pentecostes lá e o milagre acontece. Pois é, ele se torna tão convincente quanto Jesus, porque Jesus não veio para ser só ele veio para criar, né, a igreja, estabelecer a igreja. E a igreja é a reprodução, o corpo dele presente aqui na terra. Essa é a grande diferença. Isso é tão interessante que
que Jesus ele foi muito objetivo naquilo que ele estava fazendo. Eu quero só 12, apenas esses, com esse pensamento, né? E Jesus nunca ultrapassou 300 quilômetros de onde ele nasceu. Ele nunca caminhou 450 quilômetros, só ali, a redondeza, 300 quilômetros no máximo. O povo é que vinha, né? O povo é que vinha. Então, ele nunca saiu do seu território. O lugar que ele nasceu era a favela de uma cidade que hoje nem existe, que é até difícil se comprovar, né? Que é a cidade de Cefas. Cefas. Nazaré era como se fosse um vilarejo da cidade maior, né? Então, assim, nunca escreveu um livro, nunca deixou nada registrado. Então, é difícil que se tenha algo a comprovar assim tão radicalmente como o povo, o mundo ainda espera, né? Porque ele não teve esse propósito, ele não veio para deixar isso. Entretanto, o que ele fez ali dentro da sua circunscrição. Exatamente. Daquela vizinhança abalou o mundo. Sim. Antes, durante e depois. E seguirá. Não é? Último tópico do livro, e aqui é o fechamento com chave de ouro, né? Quem é Jesus? Então, é o pastor Peniel. Aqui ele já responde, né? Visto como único Salvador. Aqui já é uma resposta. Quem é Jesus? Exatamente. E um único Salvador e mediador. Eu vou ler um trecho que você escreveu aqui, que eu achei muito fantástico, porque a gente está caminhando, depois a gente faz um breve comentário, porque o nosso tempo está, de fato, se esgotando. Mas o pastor Peniel, aqui, no último parágrafo do livro, ele afirma, em suma, pode-se afirmar que Jesus só se torna legitimamente compreendido mediante a firme constatação de que ele é, ao mesmo tempo, o médico, o diagnóstico e o próprio remédio. Fora dele, a alma humana estará irremediavelmente perdida. Cara, isso aqui foi lindo demais, hein? Rapaz, que profundo. Se podia ser um versículo da Bíblia, né? Não. Por favor, não. Menos, né, pastor Peniel? É lindo a gente olhar para Jesus com essa visão de quem ele é, visto como Salvador e mediador, né, pastor Peniel? Eu me lembrei, quando fiz essa observação, do Médico de Homens e de Almas. Um livro que se tornou famoso, falando exatamente sobre a vida de Jesus, né? O que significa? Que Jesus não veio apenas para cumprir um protocolo religioso, que muita gente pensa isso, né? Às vezes a gente pega a teologia e faz ela tão quadradinha, não é uma crítica, é talvez uma observação, né? Faz ela tão quadradinha que a gente diz assim, não, tinha que acontecer isso, tinha que acontecer aquilo e tal e tal. Aí a gente segue um cronograma e diz assim, tá aqui, ó, foi esse pacotinho que foi feito e tal e tal. A gente faz aquela trouxinha e entrega, exatamente, né? O grande dilema da humanidade é a doença chamada pecado. Exatamente. Essa doença, ela teria que, de alguma forma, ser sanada. Porque o fato do ser humano ter perdido a capacidade de interligação com o Criador tornou o ser humano com a sua imunidade espiritual completamente debilitada. E ele se tornou vítima de uma, vamos dizer assim, de uma pandemia espiritual incurável. Endêmica. Sim, espalhou e toda a raça humana nasceu debaixo desse vírus chamado pecado. Qual era a grande necessidade do ser humano? A cura. Para que houvesse a cura, tinha que existir um diagnóstico. Jesus se fez homem para mostrar entre nós que ele era a vacina. Diz lá os estudiosos, né, que no Butantan você pega um veneno de um animal peçonhento lá e injeta num cordeiro, num cavalo, num animal, espera a reação ocorrer ali naquele animal para você extrair o sangue daquele animal e depois tirar a parte do sangue que tem os anticorpos, né, e a partir daquilo ali você vai aplicar o antídoto para aquele que for atingido por aquele animal peçonhento.
E aquilo é a cura, porque esse anticorpos, né, ele vai atuar no nosso organismo, ensinando o nosso organismo a produzir a reação àquele veneno, àquela doença que pode nos matar. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por ele, nós podemos firmemente chegar ao trono da graça de Deus e dizer: há salvação para mim. Eu não Amém. estou mais debaixo da condenação, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso Eita aí. glória! Pastor Jonas, considerações finais. Chegamos ao final. Gente, esse é um assunto, talvez não, com certeza, é um assunto mais lindo, mais gostoso, mais dinâmico. É verdade. Nós gostaríamos de ficar aqui muito tempo falando, né, com você sobre isso, mas o nosso tempo se acabou. Mas semana que vem tem mais e a gente continua nessa nossa saga de tornar Cristo conhecido. Palavras, considerações finais, 30 segundos aí para você se despedir do nosso público. As minhas considerações finais são essa questão, voltando ali à questão da família, dos contemporâneos. Me parece que a família de Jesus, seus irmãos, será que eles se converteram? Eu acho que eles não estavam preparados, tanto que eles chegam a abordar Jesus num determinado episódio, que eu não me lembro aqui bem, mas eles chegam a abordar Jesus. Então, essa questão dos irmãos dele, eu acho que, para mim, está em aberto ainda. E a questão daquela esposa de Pilatos, não foi a esposa dele, que ela disse que teve um sonho. Será que Pilatos não se comoveu em função do apelo da sociedade, ou que teria que se cumprir a Escritura? Alguém teria que condenar Jesus. Pois é. Bom, As duas coisas, eu acho. as duas coisas. Missionária Selma, considerações finais, 30 segundos, nosso tempo já se foi. Bem, eu motivo você a continuar buscando por Jesus. Amém. A conhecê-lo. Conheça o Jesus histórico, corrobore esse seu conhecimento com as provas que existem dentro da arqueologia, das várias ciências, mas conheça principalmente o Jesus da Bíblia, aquele que pode alcançar o seu coração. Amém. Pastor Paniel, 30 segundos, considerações finais. Olha, foi uma alegria imensa a gente poder estar falando sobre Jesus, né? Falar sobre Jesus traz um sentido tão significativo que é por isso que encantou filósofos, poetas, que encantou teólogos, historiadores e tal. Ele é singular. E eu, até no início ali, nós comentamos, não sei se vai dar tempo de ler, tem uma afirmação sobre Jesus singular. Não sei se vai conseguir. É uma leitura de Tá aí. 10 segundos, vai ser Então, rápida. nós vamos terminar. Eu não quero nem falar mais nada, que eu acho que isso aí é o suficiente, né? Pois é. Bom, você que nos acompanhou até agora, eu queria deixar para que você, para fechar esse nosso momento e você ter esse registro, o Dr. John Haggai, ele em um dos seus últimos sermões, ele que era um apaixonado por Jesus, ele escreve um sermão onde ele diz: Cristo o incomparável. E eu vou fazer uma leitura assim, de 10 segundos. Presta atenção e a gente vai fechar esse nosso bloco aqui com essa breve reflexão feita pelo Dr. John Haggai. Ele diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo, o incomparável. Quem é esse Cristo de que falo? Os personagens de destaque na história perdem sua importância na presença do Cristo, o incomparável. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o pedreiro, para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus.
Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral que nos dá ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável. De Amém. Meu Deus! Onde ele não está inserido? Meu Deus! Aonde? Gente, Meu Deus, você então, que acompanhou a gente essa até daí agora, Deus muito- abençoe você. Muito forte, muito abrangente. totalmente. Poderoso demais. Semana que vem, nesse mesmo horário, a partir das 19h30, Amém. a gente está de volta aqui com mais um capítulo dos nossos episódios da Conversa da Escritura. Vamos tirar um tempo de oração. Obrigado, pastor Peniel, escritor desse capítulo. Obrigado, pastor Jonas. Amém. Obrigado, missionária Selma. Obrigado, pessoal da técnica, Sadi, E companhia. Cauã não, Natan, pastor Daniel, Cauã, Natan, pastor Daniel que está aqui, né, também nos abrilhantando aqui com a sua presença. Vamos orar e agradecer. Jesus, como é bom falar da tua pessoa, como é bom falar do Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Como é bom, Jesus, podermos ouvir a tua voz nas muitas vozes que falam do Senhor, mas, sobretudo, como é bom ouvir a voz do Senhor, do bom pastor, que traz consolo, esperança e alegria aos nossos corações. Que os que nos acompanharam até aqui tenham esse desejo de conhecer Jesus, esse desejo profundo de ter intimidade com Jesus, porque conhecerão não apenas um Jesus histórico e humano, mas um Jesus eterno e salvador de toda a humanidade. Obrigado, Deus. Oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.